Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. A última carta. Rebecca Yarros. Para as crianças que lutam contra o câncer. Para David Hughes, que superou seus 10% de chance, com 100% de coração. E para aqueles como Bates Vink, cujas almas eram imensuravelmente mais fortes que o corpo. Vocês nunca serão esquecidos. Capítulo 1. Beckett. Carta no 1. Prezado Caos. Pelo menos é assim que o meu irmão disse que te chamam. Eu perguntei se algum dos amigos dele precisava de umas cartas extras, e ele me deu o seu nome. Então, oi, eu me chamo ela. Estou ciente da regra de não usar nomes reais nas cartas. Escrevo estas cartas desde que ele começou a fazer o que faz, o que, imagino, seja o que você faz também. Bom, antes que você coloque esta carta de lado com um resmungo de agradeço, mas não, obrigado, que nem a maioria dos homens, saiba que isto aqui é tanto para você quanto para mim. Considerando que com essas trocas eu teria um lugar seguro para desabafar, longe dos olhares curiosos desta cidadezinha minúscula e futriqueira, seria quase como se eu estivesse te usando. Então, se você quiser me emprestar o seu ouvido, vou ficar muito grata e, em troca, te oferecerei o meu. Fora que eu faço uns biscoitos de manteiga de amendoim incríveis. Se eles não chegaram com esta carta, vai lá bater no meu irmão, porque ele roubou seus biscoitos. Por onde eu começo? Como eu me apresento sem que isto pareça um anúncio para solteiros? Pode confiar que eu só estou em busca de um amigo por correspondência mesmo, e um bem distante, te juro. Militares não são o meu tipo. Os homens, em geral, não são. Não que eu não goste de homens. Eu só não tenho tempo para eles. Mas sabe o que tenho agora? Um profundo arrependimento por ter escrito esta carta à caneta. Eu sou a caçula, mas aposto que o meu irmão já te contou isso. Ele nunca fecha o bico, o que significa que você provavelmente também já sabe que tenho 2 filhos. Sim, sou mãe solo e não me arrependo das minhas escolhas. Olha, já estou farta de ouvir isso de todo mundo ou de receber aquele olhar com essa pergunta implícita. Quase cortei essa última frase, mas é verdade. Além disso, sou preguiçosa demais para reescrever a carta toda. Tenho 24 anos e fui casada com o doador de esperma dos gêmeos por, 3 segundos. Só o suficiente para que o teste de farmácia desse positivo, o médico dissesse que havia 2 batimentos cardíacos e ele fizesse as malas na calada da noite. Ele nunca gostou de criança e, sinceramente, acho que estamos melhores assim. Se crianças por correspondência não for o seu lance, não vou ficar ofendida. Mas você vai ficar sem biscoitos. Biscoitos são só para amigos por correspondência. Caso você ache que tudo bem ouvir sobre maternidade solo, continue lendo. Meus gêmeos têm 5 anos, o que, se você não errou na conta, significa que nasceram quando eu tinha 19. Depois de chocar a nossa cidadezinha quando decidi criar meus filhos por conta própria, quase fiz a população infartar ao assumir a pousada solidão depois da morte da minha avó. Eu só tinha 20 anos, os gêmeos ainda eram bebês, e foi nessa pousada que ela nos criou. Então parecia um bom lugar para criar meus filhos também. E ainda é. Vamos ver, a Maisie e o Colt são praticamente a minha vida. No bom sentido, é claro. Eu sou ridiculamente superprotetora com eles, mas reconheço isso. Tenho a tendência de reagir de maneira exagerada, de construir uma fortaleza em volta deles, o que me deixa meio isolada, mas, bom, existem defeitos piores, né? A Maisie é mais quietinha, e eu geralmente a encontro escondida com o nariz enfiado no livro. Já o Colt. Bom, quase sempre ele está em algum lugar em que não deveria estar, fazendo algo que não deveria estar fazendo. Gêmeos podem ser enlouquecedores, mas também são 2 vezes mais incríveis. Já eu estou sempre fazendo o que tenho que fazer e nunca o que realmente gostaria. Mas acho que isso faz parte de ser mãe e administrar um negócio. Falando nisso, a pousada está acordando, então é melhor eu concluir e enviar esta carta logo. Se quiser, me escreva de volta. Se não quiser, eu entendo. Mas saiba que tem alguém no Colorado te desejando tudo de bom. Ela. Aquele dia teria sido o momento perfeito para o meu segundo palavrão. Geralmente,
quando a gente fazia uma mobilização total de tropas, era igualzinho ao filme O Feitiço do Tempo. Mesma bosta, dia diferente. Existia quase um padrão previsível e reconfortante na monotonia. Não vou mentir, eu era um grande fã da monotonia. A rotina era previsível. Segura, ou tão segura quanto poderia ser. Fazia um mês que estávamos em mais um local secreto, em mais um país onde nossa presença era apenas física, e a rotina era praticamente a única coisa reconfortante do lugar. Aquele dia tinha sido tudo, menos um dia de rotina. Missão cumprida, como sempre, mas a que preço? Sempre havia um preço e, nos últimos tempos, ele vinha aumentando exponencialmente. Olhei para minha mão, flexionando os dedos, porque eu podia fazer isso. Já Ramírez tinha perdido essa habilidade naquele dia. O cara ia segurar seu recém-nascido com uma prótese. Arremessei o brinquedo longe, e ele riscou o céu, um clarão vermelho contra o azul imaculado. O céu era a única coisa limpa daquele lugar. Ou talvez fosse aquele dia que parecia sujo. Bagunça saiu correndo, com passadas seguras, a atenção focada no alvo, até que... Caramba, como ela é boa, disse Mac, surgindo atrás de mim. A melhor. Olhei para ele de relance por cima do ombro antes de voltar a atenção para a bagunça, que corria até mim. Ela tinha que ser a melhor para chegar aonde a gente estava, em uma equipe do grupo de forças especiais que operava sem, tecnicamente, existir. Era uma cadela milhões de vezes melhor que qualquer outro cão de trabalho militar. Ela também era minha, o que automaticamente a tornava melhor. Minha garota era a labradora de 30 quilos mais perfeita do mundo. Sua pelagem preta se destacava na areia quando ela parou quase colada nas minhas pernas e se sentou, estendendo o brinquedo para mim com os olhos em êxtase. Última vez, falei baixinho, tirando o brinquedo de sua boca. Antes mesmo que eu retraísse o braço para o arremesso, ela já estava correndo. Notícias do Ramírez? Perguntei, esperando que bagunça se afastasse. Perdeu o braço. Do cotovelo para baixo. Que mmm. Joguei o brinquedo o mais longe que consegui. Pode xingar. Hoje um palavrão parece apropriado, disse Mac, coçando a barba de um mês que vinha exibindo e ajustando os óculos escuros. E a família dele? A Christine vai encontrar com ele em Landstuhl. Eles estão enviando gente nova. Chega em 48 horas. Rápido assim? Éramos mesmo dispensáveis. A gente vai se mover. A reunião é em 5 minutos. Beleza. Ao que tudo indicava, ela aconteceria no próximo local não revelado. Mac olhou de relance para meu braço. Já deram uma olhada nisso? O doutor costurou. Foi só um arranhão, nada para se descabelar. Mais uma cicatriz para se somar às dezenas que já marcavam a minha pele. Talvez você precise que alguém te dê uma descabelada. No bom sentido. Dei um belo olhar de soslaio para o meu melhor amigo. O quê? Perguntou ele, com um dar de ombros exagerado antes de menear a cabeça para a bagunça, que voltou a se aproximar, tão animada quanto na primeira vez que eu atirei o brinquedo. Ou na 36ª vez. Ela não pode ser a única mulher na sua vida, Gentry. Ela é fiel, linda e capaz de procurar explosivos ou matar alguém que está tentando te matar. Do que mais eu preciso? Perguntei, depois peguei o brinquedo e afaguei bagunça atrás da orelha. Se eu preciso te dizer isso, é porque já não tem mais como te ajudar. Voltamos para o pequeno complexo que, na verdade, não passava de algumas construções cercando um pátio. Tudo era marrom. As construções, os veículos, o chão, até o céu parecia estar assumindo essa tonalidade. Maravilha. Uma tempestade de areia. Não precisa se preocupar comigo. Eu me viro direitinho quando a gente está na guarnição, falei para ele. Ah, disso eu sei muito bem, seu babaca sósia do Chris Pratt. Mas, cara, acrescentou ele, colocando a mão no meu braço para nos fazer parar antes que entrássemos no pátio onde os outros estavam reunidos, você não se envolve com ninguém. Nem você. Não, eu não estou em um relacionamento agora. Mas isso não significa que eu não tenha laços, pessoas com quem me importo e que se importam comigo. Eu sabia muito bem aonde ele queria chegar, e aquele não era o momento, nem o lugar, nem nunca seria. Antes que Mac começasse a filosofar, dei um tapinha nas costas dele. Olha, a gente pode entrar numa de deitar no divã ou dar o fora daqui e seguir em frente para a próxima missão. Seguir em frente sempre foi mais fácil para mim.
Eu não criava laços porque não queria, não porque não fosse capaz. Laços, com pessoas, lugares ou coisas, eram inconvenientes e te ferravam. Porque só havia uma coisa garantida, e essa coisa era a mudança. Estou falando sério. Ele semicerrou os olhos de um jeito que eu já tinha visto inúmeras vezes nos nossos 10 anos de amizade. É? Bom, eu também. Estou ótimo. Além disso, tenho laços com você e com a bagunça. O que vier dos outros é lucro. Mac. Gentry. Chamou Williams da porta do prédio norte. Vamos. Já vai. Gritei de volta. Olha, antes de a gente entrar, eu deixei uma coisa em cima da sua cama, disse Mac, passando a mão pela barba, o tique nervoso revelador dele. Bem, o que quer que seja, depois dessa conversa não me interessa mais. Bagunça e eu começamos a caminhar rumo à reunião. Eu já estava me coçando para sair dali, para deixar aquele lugar para trás e ver o que nos esperava. É uma carta. De quem? Todo mundo que eu conheço está naquela sala, falei, apontando para a porta enquanto cruzávamos o pátio vazio. Era isso que acontecia quando você crescia pulando de um lar adotivo para outro e depois se alistava no dia em que fazia 18 anos. O grupo de pessoas que você considerava digno de conhecer era pequeno o suficiente para caber em um helicóptero Blackwell, e, naquele dia, ainda faltava Ramírez. Como eu disse, laços eram inconvenientes. Da minha irmã. Perdão? Minha mão congelou na maçaneta enferrujada. Você me ouviu. Da minha irmã caçula, a ela. Vasculhei minha agenda mental. Ela. Loura, sorriso estonteante, olhos suaves e gentis, mais azuis do que qualquer céu que eu já vira na vida. Fazia uma década que ele exibia fotos dela. Fala sério, Gentry. Quer que eu te mostre uma foto? Eu sei quem é ela. Mas por que tem uma carta dela na minha cama? Pensei que talvez você precisasse de uma amiga por correspondência, disse ele, baixando os olhos para as botas sujas. Uma amiga por correspondência? Como se eu estivesse em um projeto da quinta série com uma escola parceira. Bagunça se aproximou, descansando o corpo na minha perna. Ela estava sintonizada com cada movimento meu, até mesmo as menores mudanças no meu humor. Isso fazia de nós uma equipe invencível. Não, não, respondeu ele, balançando a cabeça. Eu só estava tentando ajudar. Ela me perguntou se eu conhecia alguém que talvez precisasse receber umas cartas e, como você não tem família. Com um ar debochado, escancarei a porta e deixei Mac do lado de fora. Talvez um pouco daquela areia entrasse na sua boca enorme. Eu odiava aquela palavra. As pessoas reclamavam da própria família o tempo todo. Mas, no instante em que descobriam que você não tinha uma, era como se você fosse uma aberração a ser consertada, um problema a ser resolvido ou, pior, digno de pena. Eu estava tão além da pena de qualquer um que era quase engraçado. Ok, rapazes, disse o capitão Donaue, convocando nossa equipe de 10 membros, menos um, para a mesa de conferências. Lamento informar que a gente não está indo para casa. Temos uma nova missão. Todos aqueles caras resmungando, sem dúvida com saudades da esposa, dos filhos, só reafirmaram a minha posição no assunto laços. Sério, novato? Rosnei para o recém-chegado, que se apressava em recolher as coisas derrubadas do baú que me servia de mesa de cabeceira. Desculpa, Gentry, murmurou ele, reunindo os papéis. Típico garoto recém-saído do treinamento que não tinha nada que estar naquela equipe ainda. Ele precisava de mais alguns anos e de mãos bem mais firmes antes de estar pronto, o que significava que tinha algum parente importante. Bagunça inclinou a cabeça para ele e depois olhou para mim. Ele é novo, falei baixinho, coçando atrás das orelhas dela. Aqui, disse o garoto, me entregando uma pilha de coisas, os olhos arregalados como se eu fosse chutá-lo para fora da unidade por ser estabanado. Eu torcia para que ele fosse melhor com uma arma do que com a minha mesa de cabeceira. Coloquei as coisas nos únicos centímetros da cama que Bagunça não estava ocupando. Separá-las levou só alguns minutos. Artigos em periódicos sobre vários tópicos que eu tinha lido pela metade. Droga. A carta de ela. Fazia 2 semanas que aquele troço estava comigo e eu ainda não havia aberto. Também não havia jogado fora. Vai abrir essa aí? Perguntou Mac, com seu timing de especialista em encheção de saco. Por que você nunca fala palavrão? Perguntou o novato ao mesmo tempo. Olhando feio para Mac,
enfiei a carta embaixo da pilha e peguei o artigo do topo. Era sobre novas técnicas de busca e resgate. Ótimo. Agora responde à pergunta do novato, disse Mac, revirando os olhos e deitando-se no catre com as mãos atrás da cabeça. Ah, meu nome é Johnson. Não, é novato. Você ainda não conquistou o direito a um nome, corrigiu Mac. O garoto ficou com uma cara de coitado. Parecia que tínhamos chutado o cachorrinho dele, então me rendi. Uma vez alguém me disse que falar palavrão é uma desculpa esfarrapada para um vocabulário ruim. Faz a gente parecer grosseiro e sem instrução. Então eu parei. Deus sabia que eu já tinha o suficiente contra mim. O que saía da minha boca não precisava refletir o inferno pelo qual eu havia passado. Para sempre? Perguntou o novato, inclinando-se para a frente como se estivéssemos em uma festa do pijama. Só falo em pensamento, respondi, virando a página para um novo artigo no periódico. Ela é mesmo uma cadela de trabalho. Parece tão fofinha, comentou o novato, estendendo a mão para a Bagunça. Bagunça levantou a cabeça rápido e arreganhou os dentes para ele. Ela é, e sim, te mataria sob comando. Então, faz um favor para nós dois e nunca mais tenta tocar nela de novo. Ela não é um animal de estimação. Permiti que ela rosnasse por um segundo para deixar claro seu ponto de vista. Relaxa, falei para a Bagunça, correndo a mão pela lateral do pescoço dela. A tensão abandonou o seu corpo imediatamente, e ela desabou na minha perna, piscando para mim como se nada tivesse acontecido. Caramba, murmurou o novato. Não leva mal, novato, disse Mac. A Bagunça é fiel a um homem só, e te garanto que você não é esse homem. Fiel e letal, falei com um sorriso, fazendo carinho nela. Um dia, quem sabe? Disse Mac, apontando para a carta, que tinha escorregado para a cama, ao lado da minha coxa. E hoje não é esse dia. Quando você abrir, vai querer se matar por não ter aberto antes. Ele se debruçou no catre e voltou com um pote de biscoitos de manteiga de amendoim, depois comeu um com os efeitos sonoros de um filme pornô. Sério mesmo? Sério, gemeu ele. Isso tá bom demais. Eu ri e deslizei a carta de volta para o fundo da pilha. Dorme um pouco, novato. Todos nós vamos estar em ação amanhã. O garoto assentiu. Isso é tudo o que eu sempre quis. Eu e Mac trocamos um olhar resignado. Fala isso amanhã à noite. Agora fecha os olhos e para de derrubar as minhas coisas, senão seu codinome vai ser estabanado. Ele arregalou os olhos e afundou no catre. 3 noites depois, novato estava morto. Johnson. Ele conquistou o nome e perdeu a vida salvando o doutor. Fiquei deitado na cama enquanto todo mundo dormia, meus olhos vagando para o catre vazio. Ele não pertencia àquele lugar, todos nós sabíamos disso e tínhamos expressado a nossa preocupação. Ele não estava pronto. Não estava pronto para a missão, para o ritmo da nossa unidade, para a morte. Não que a morte se importasse. O relógio girou, e fiz 28 anos. Parabéns para mim. A morte sempre me afetava de uma forma diferente quando estávamos em missão. Ela se enquadrava em 2 categorias. Ou eu dava de ombros e seguia em frente, ou a minha mortalidade se tornava uma coisa tangível e repentina. Talvez por ser meu aniversário, ou porque aquele novato não passasse de um bebê, mas a morte dele era do segundo tipo. Oi, mortalidade, sou eu, Beckett Gentry. Logicamente, eu sabia que, com a missão cumprida, iríamos para casa poucos dias depois, ou para o próximo inferno. Mas, naquela hora, uma necessidade crua de conexão se agarrou a mim de um jeito que pareceu uma pressão física no meu peito. Sem laços, disse a mim mesmo. Essa porcaria só trazia encrenca. Mas o anseio continuava, aquele de estar conectado a outro ser humano de uma forma diferente à que eu destinava aos irmãos com quem servia, ou diferente da minha amizade com Mac, que era a coisa mais próxima que eu tinha de uma família. Em um movimento de pura impulsividade, peguei minha lanterna e a carta, que tinha enfiado em uma publicação sobre montanismo. Equilibrando a lanterna no ombro, rasguei o envelope e desdobrei a página de caderno pautada preenchida por uma caligrafia caprichada e feminina. Li a carta 1, 2, mais 10 vezes, combinando as palavras com as fotos do rosto de ela que eu tinha visto ao longo dos anos. Eu a imaginei roubando alguns instantes do começo da manhã para escrever a carta e me perguntei como teria sido o dia dela. Que tipo de cara largava a esposa grávida? Um canalha.
Que tipo de mulher assumia 2 gêmeos e um negócio quando ainda era, ela própria, uma criança? Uma forte abessa. Uma mulher forte e capaz que eu precisava conhecer. O desejo que tomou conta de mim era desconfortável e inegável. Fazendo o máximo silêncio possível, peguei um caderno e uma caneta. Meia hora mais tarde, lacrei o envelope e bati com ele no ombro de Mac. Mas que merda é essa? Reclamou Mac, rolando para o lado. Eu quero os meus biscoitos. Anunciei cada palavra com a severidade que geralmente reservava para dar ordens à bagunça. Ele riu. Ryan, eu estou falando sério. Lançar seu primeiro nome assim indicava que eu não estava brincando. Bom, dormiu no ponto, perdeu os biscoitos. Ele sorriu com malícia e voltou a se acomodar no catre. Alguns segundos depois, sua respiração estava profunda e constante. Obrigado, falei baixinho, sabendo que ele não ia me ouvir. Obrigado por ela. Capítulo 2. Ela. Carta no 1. Ela. Você tinha razão, o seu irmão comeu os biscoitos na cara dura. Mas, em defesa dele, esperei tempo demais para abrir a sua carta. Acho que, se realmente formos fazer isso, é melhor sermos honestos, certo? Então, em primeiro lugar, não sou muito bom com pessoas. Eu poderia te dar um monte de desculpas, mas a verdade é que simplesmente não levo muito jeito com elas. Isso significa dizer a coisa errada, ser direto demais ou não ver necessidade de engatar conversas estúpidas, entre outras coisas. E, evidentemente, nunca escrevi cartas para ninguém, agora que parei para pensar. Em segundo lugar, eu gostei de você ter escrito a caneta. Isso significa que não volta atrás para se censurar. Você não pensa demais, só escreve o que quer escrever. Aposto que você é assim ao vivo também e fala o que pensa. Eu não sei o que dizer sobre mim que não vá ser apagado pelos censores, então que tal isto? Completei 28 anos há 5 minutos e, além dos amigos daqui, não tenho nenhuma conexão com o mundo ao meu redor. Na maioria das vezes, levo isso numa boa, mas hoje à noite estou me perguntando como é ser você. Como é ter tantas responsabilidades e tantas pessoas dependendo de você? Se eu pudesse te fazer uma única pergunta, seria: como é ser o centro do universo de alguém? Ate. Caos. Li a carta pela terceira vez desde que ela havia chegado, de manhã, enquanto corria os dedos pela caligrafia irregular em letra de forma. Quando Ryan me disse que queria que eu virasse amiga por correspondência de uma pessoa da unidade dele, achei que meu irmão tivesse enlouquecido. Os caras com quem ele servia geralmente eram um cofre trancado. O nosso pai costumava ser igualzinho. Sinceramente, depois de semanas sem resposta, imaginei que o sujeito tivesse ignorado a minha proposta. Uma parte de mim ficou aliviada, afinal, eu já tinha coisas suficientes para dar conta. No entanto, as possibilidades ofertadas por um papel em branco tinham lá os seus atrativos. Poder desabafar com alguém que eu jamais conheceria foi estranhamente libertador. Ao ler a carta dele, me perguntei se ele havia sentido o mesmo. Como alguém podia ter chegado aos 28 anos sem ter ninguém mesmo? RY disse que o cara era caladão e tinha um coração mais impenetrável que uma parede de tijolos, mas Cal só parecia solitário. Mamãe, tá chato, disse Maisie, sentada ao meu lado balançando a perna embaixo da cadeira. Bom, quer saber? Perguntei, cantarolando, enfiando a carta na bolsa. Só a gente chata acha as coisas chatas? Respondeu ela, piscando para mim com os maiores olhos azuis do mundo. Ela inclinou a cabeça e franziu o nariz, o que formou ruguinhas no topo. Talvez eu fosse menos chata se tivesse algo para fazer, concluiu. Eu balancei a cabeça, mas sorri e ofereci a ela meu iPad. Toma cuidado, ok? Não podíamos nos dar ao luxo de comprar outro, não com 3 dos chalés de hóspedes ganhando telhados novos naquela semana. Eu já tinha vendido uns 10 hectares na parte de trás da propriedade para financiar os reparos que já tinham sido adiados demais, além de ter hipotecado a pousada inteira para financiar a expansão. Maisie assentiu, balançando o rabo de cavalo louro e deslizando o dedo para abrir o iPad e encontrar seus apps preferidos. Como uma criança de 5 anos navegava naquela coisa melhor do que eu era um mistério. Colt também era um gênio da tecnologia, embora não tão nerd quanto Maisie. Principalmente porque estava sempre ocupado demais escalando tudo o que não devia. Dei uma olhada rápida para o relógio. 4 da tarde. O médico já estava meia hora atrasado para a consulta que ele tinha solicitado.
Eu sabia que Ada não se importava de ficar com Colt, mas odiava ter que pedir isso a ela. Ada tinha 60 e poucos anos e, embora ainda fosse ágil, Colt não era nada fácil de acompanhar. Ela o chamava de relâmpago ambulante, e não estava longe da verdade. Maisy esfregou distraidamente o ponto em seu quadril do qual vinha reclamando. A reclamação passará de uma simples pontada a uma dor e evoluirá para um sofrimento constante que nunca a abandonava. Eu já estava prestes a perder a paciência e me dirigir até a recepcionista, mas então o médico bateu na porta e entrou. Oi, ela. Como você está, Margarete? Perguntou o Dr. Franklin com um sorriso gentil e uma prancheta na mão. Maisy, corrigiu ela, com os olhos sérios. Claro, concordou ele, aquecendo com um leve sorriso para mim. Sem dúvida eu ainda tinha 5 anos aos olhos dele, levando-se em consideração que o Dr. Franklin também havia sido meu pediatra. Seus cabelos estavam mais grisalhos e ele atualmente contava com uns 10 quilos a mais na cintura, mas ainda era o mesmo da época em que a minha avó me levava àquele consultório. Nada mudava muito na nossa pequena Telluride. Claro, quando a temporada de esqui chegava, os turistas inundavam as ruas com seus Land Rovers, mas a maré sempre recuava, deixando para trás os locais, que retomavam a vida normal. Como está a dor hoje? Perguntou ele, abaixando-se até ficar da altura dela. Maisy deu de ombros e se concentrou no iPad. Tirei o dispositivo das mãozinhas dela e arqueei uma sobrancelha em resposta ao seu olhar aborrecido. Ela soltou um suspiro, um som bem mais velho que os seus 5 anos, mas se voltou para o Dr. Franklin. Sempre dói. A última vez que eu fiquei sem dor faz 1 milhão de anos. Ele olhou para mim em busca de uma explicação mais detalhada. Tem pelo menos 6 semanas. Ele anuiu, depois franziu a testa e se levantou, virando os papéis da prancheta. O que foi? Perguntei. A frustração revirou meu estômago, mas mordi a língua. Perder a cabeça não ajudaria Maisy em nada. Os resultados da cintilografia óssea estão normais. Ele se debruçou na mesa de exames e esfregou a nuca. Deixei que os meus ombros caíssem. Era o terceiro exame que Maisy fazia e, ainda assim, nada. Normal é bom, né? Perguntou ela. Forcei um sorriso e devolvi o iPad para ela. Querida, por que você não brinca um pouco enquanto eu troco uma palavrinha com o Dr. Franklin no corredor? Ela assentiu, ansiosa para voltar ao jogo que havia interrompido no meio. Segui o Dr. Franklin para o corredor, deixando a porta só um tiquinho aberta para ouvir Maisy. Ela, eu não sei o que te dizer, começou ele, cruzando os braços. A gente fez exames de raio-x, a cintilografia, e, se eu achasse que ela fosse ficar parada por tempo suficiente, podíamos tentar uma ressonância também. Mas, sendo sincero, não encontramos nada clinicamente errado com ela. O olhar de compaixão que ele me lançou foi a gota d'água. Ela não está inventando, falei. O que quer que seja a dor que ela está sentindo, é muito real, e alguma coisa está por trás disso. Não estou dizendo que a dor não é real. Eu já examinei a Maisy inúmeras vezes e sei que tem algo acontecendo. Mudou alguma coisa em casa? Existe algum novo fator de estresse? Imagino que não seja fácil administrar aquele lugar sozinha com 2 filhos para criar, principalmente na sua idade. Empinei um pouco o queixo, como acontecia sempre que alguém mencionava os meus filhos e a minha idade na mesma frase. O cérebro é muito poderoso. O senhor está sugerindo que isso é psicossomático? Retruquei. Por que ela está tendo dificuldade de andar agora? Nada mudou na nossa casa. Ela é a mesma que sempre foi desde que eu levei os meus filhos para lá deste mesmo hospital, e ela não está sendo submetida a nenhum estresse excessivo na escola, isso eu posso garantir. Não está na cabeça dela, está no quadril. Ela, não tem nada no quadril dela, disse ele baixinho. Procuramos fraturas, rupturas de ligamentos, tudo. Talvez seja um caso severo de dores de crescimento. Não são dores de crescimento. Tem algo que o senhor não está vendo. Eu pesquisei na internet. Esse foi o seu primeiro erro, respondeu ele, com um suspiro. Pesquisar na internet vai te convencer de que um resfriado é meningite e uma dor na perna é um coágulo sanguíneo gigante pronto para se desalojar e te matar. Eu arregalei os olhos. Não é um coágulo sanguíneo, ela. Fizemos um ultrassom. Não existe nada ali. Não tem como consertarmos um problema que não conseguimos ver. Maisy não estava inventando. Não era coisa da cabeça dela.
Não era nenhum sintoma de ter nascido de uma mãe jovem ou de não ter um pai presente. Ela estava com dor, e eu não podia ajudar. Eu estava de mãos atadas, completa e definitivamente. Então acho que vou levar a minha filha para casa. Saboreei a caminhada da estrada até a casa principal. Naquela época do ano, pegar a correspondência sempre era o meu jeito de dar uma escapada e, como eu aguardava as cartas de caos, curti ainda mais aquele momento. A carta no 6 podia chegar a qualquer momento. O ar do fim de outubro era revigorante, mas ainda faltava um bom mês para a abertura das pistas. A partir daí os meus pequenos momentos de serenidade seriam engolidos pela enxurrada de reservas. Graças a Deus, porque realmente precisávamos do dinheiro. Não que eu não gostasse do ritmo mais lento do outono, quando os trilheiros do verão voltavam para casa, mas eram os invernos que mantinham a solidão no azul. E, com os novos e penosos pagamentos da hipoteca, a renda era necessária. Mas, por enquanto, aquilo era perfeito. Os álamos já estavam dourados e começavam a perder as folhas, que, naquele momento, cobriam o caminho arborizado da estrada até a casa. Não era longe, menos de 100 metros, mas era distância suficiente para dar aos visitantes a sensação de isolamento que eles buscavam. A casa principal tinha alguns quartos de hóspedes, uma cozinha profissional, sala de jantar e salão de jogos, além de uma pequena ala residencial onde eu morava com as crianças. Estava sempre fervilhando de vida quando alguém queria companhia. Mas a solidão ganhou o seu nome, e a sua reputação, devido aos 15 chalés isolados que pontilhavam os nossos 80 hectares. Se alguém estivesse atrás da conveniência de uma acomodação luxuosa e próxima da civilização, mas também de um lugar afastado onde se pudesse fugir de tudo, éramos a pousada perfeita. Se ao menos eu pudesse investir em anúncios e publicidade e manter os chalés reservados o ano inteiro. Você podia construir o quanto quisesse, mas, para virem, as pessoas precisavam saber que você existia. Você está ocupada? Perguntou Léory, da varanda da frente, com os olhos reluzindo sob as espessas sobrancelhas grisalhas que pareciam se encaracolar em todas as direções possíveis. Não. O que foi? Remexi a correspondência enquanto subia os degraus, parando em uma tábua do piso que precisava ser substituída. O problema de reformular a sua marca para transformá-la em um resort de luxo era que as pessoas esperavam perfeição. Tem uma coisa te aguardando em cima da mesa. Me aguardando? Ignorei o sorriso largo, o homem jamais poderia jogar pôquer, e entrei. Arranquei as botas e as coloquei em um dos bancos do hall de entrada. A madeira de lei recém-reformada estava quente sob os meus pés quando passei em frente à recepção. A caminhada foi boa? Perguntou Ailey, erguendo os olhos do celular e sorrindo. Só fui pegar a correspondência, nada demais. Agarrei a pilha de cartas, prolongando a tortura por mais alguns minutos. Além disso, o envelope do topo era uma cobrança do Dr. Franklin que eu estava com zero pressa de abrir. Fazia quase um mês que tinha levado Maisie para se consultar com o médico, e ainda não havia nenhum diagnóstico para aquela dor crescente. A conta era só mais um lembrete de que eu tinha reduzido o plano de saúde ao valor mais baixo possível para que sobrevivêssemos aquele ano. Você não está atrás de uma certa carta, está? Perguntou ela, os olhos castanhos arregalados com uma falsa inocência. Eu não devia ter te falado dele. Ela ia tirar sarro de mim para sempre, mas, sinceramente, eu não ligava. Aquelas cartas eram a única coisa que eu tinha só para mim. O único lugar onde eu podia ser franca e sincera sem expectativas ou medo de ser julgada. Ei, é melhor do que continuar vivendo indiretamente pela minha vida amorosa, provocou Ailey. A sua vida amorosa me dá vertigem. Além disso, são só cartas. Não tem nada de romântico nisso. O Ryan precisava de um favor. Só isso. Falando no Ryan, quando ele volta para casa dessa vez? Perguntou ela, com aquele suspiro sonhador que a maioria das garotas locais soltava sempre que o meu irmão era mencionado. Provavelmente um pouco depois do Natal, e, sério, você tinha o quê? Uns 12 anos quando ele saiu para se alistar? Ailey era só uns 2 anos mais nova do que eu, mas eu me sentia infinitamente mais velha. Talvez eu tivesse envelhecido 10 anos por filho, ou administrar a solidão houvesse me lançado prematuramente na meia-idade, fosse o que fosse, existia uma vida inteira entre nós. Para de enrolar! Exclamou Léory, quase dando um pulinho. Qual é o problema? Vem aqui. Chamou Ada, da sala de jantar. Vocês dois estão no meu pé agora. Balancei a cabeça para Léory,
mas o segui até a sala de jantar. Tanhan, disse Ada, agitando os braços em um floreio em direção à mesa escura de fazenda. Segui os movimentos dela e vi a revista que estava esperando, com uma capa azulíssima que se destacava na madeira. Quando chegou? Perguntei baixinho. Hoje de manhã, respondeu Ada. Mas, falei, erguendo a pilha de correspondência. Ah, eu acabei de deixar tudo isso lá. Não ia te privar do seu momento preferido do dia. Alguns silenciosos e tensos instantes se passaram enquanto eu encarava a revista. Férias na Montanha, o melhor do Colorado em 2019. Edição de inverno. Ela não vai te morder, disse Ada, empurrando a revista para mim. Não, mas pode fazer ou destruir o nosso nome. Lê, ela. Deus sabe que eu já li, contou ela, empurrando os óculos de volta sobre o nariz. Peguei a revista da mesa, deixando a pilha de correspondência no lugar dela, e a folheei. Página 89, encorajou Ada. O meu coração pulava e os meus dedos pareciam grudar em cada página, mas consegui chegar a 89. Número 8, Solidão, Telluride, Colorado. Minhas mãos tremiam enquanto eu observava as fotos brilhantes da minha propriedade. Eu sabia que eles tinham enviado alguém para nos avaliar, mas não sabia quando. A gente nunca esteve entre os 20 primeiros, e você acabou de figurar entre os 10 melhores. Exclamou Ada, me puxando para um abraço, seu corpo engolindo o meu. A sua avó ia ficar tão orgulhosa. Todas as reservas que você fez, tudo o que você sacrificou. Caramba, estou tão orgulhosa de você, ela disse, e então se afastou, secando as lágrimas. Bom, não fica aí nesse chororô, Lê. Não é ela quem está chorando, mulher, disse Léory, aproximando-se para abraçar a esposa. Aqueles dois eram tão parte da solidão quanto eu. Eles já estavam com a minha avó quando ela abrirá a pousada, e eu sabia que ficariam comigo enquanto pudessem. A solidão é uma joia escondida. Aninhada nas montanhas de San Juan, essa pousada única ostenta não só um clima familiar na casa principal, mas também mais de uma dúzia de chalés luxuosos e recém-reformados para quem não troca a privacidade pela proximidade das pistas. A apenas 10 minutos de carro de algumas das melhores áreas de esqui do Colorado, a solidão oferece exatamente isto, um refúgio afastado de Mountain Village e de seus inúmeros turistas. Essa pousada parece mais um resort e é perfeita para quem busca o melhor dos dois mundos, serviço impecável e a sensação de estar sozinho nas montanhas. É a pura experiência do Colorado. Eles nos amaram. Estávamos entre as 10 melhores pousadas do Colorado. Apertei a revista contra o peito e deixei que a alegria tomasse conta de mim. Momentos como aquele não aconteciam todos os dias, nem sequer todas as décadas, ao que parecia, e aquele era meu. A pura experiência do Colorado é o que fica quando os turistas vão para casa, murmurou Léory, mas sorriu. O telefone tocou, e ouvi Ailey atendendo ao fundo. Aposto que a pousada vai ficar lotada. Cantarolou Ada enquanto Léory dançava com ela ao redor da mesa. Com uma crítica assim, era uma aposta certa. A pousada seria invadida pelos hóspedes, e muito em breve. Conseguiríamos pagar a hipoteca e o empréstimo para a construção dos chalés planejados no lado sul. Ela, é a escola no telefone. Gritou Ailey. Larguei a revista junto com o resto da correspondência e fui até o aparelho. Oi, ela Mackenzie aqui, falei, preparando-me para ouvir o que quer que Colt tivesse feito para irritar a professora. Senhora Mackenzie, ótimo. Aqui é a enfermeira Romã, do ensino fundamental. A preocupação ficou evidente na voz dela, então nem me dei ao trabalho de corrigir meu estado civil. Está tudo bem? Infelizmente, a Maze está aqui. Ela desmaiou no parquinho e está com 40 graus de febre. Desmaiou. Febre. Uma náusea profunda que só poderia ser descrita como um mau presságio se apoderou do meu estômago. O Dr. Franklin tinha deixado alguma coisa passar. Estou indo para aí. Capítulo 3. Beckett. Carta no 6. Prezado Caos. Segue aqui uma nova fornada de biscoitos. Esconda do meu irmão. Não, eu não estou brincando. Ele é um ladrão sem vergonha quando se trata disso. É a receita da nossa mãe, na verdade, da nossa avó, e ele é viciado. Depois que perdemos os nossos pais, o nosso pai no Iraque e a mamãe em um acidente de carro um mês depois, como ele já deve ter te contado, esses biscoitos estavam sempre na cozinha, nos esperando depois das aulas, depois de corações partidos e de vitórias e derrotas no futebol.
para ele, são como voltar para casa. E, agora, você tem um pedacinho da minha casa aí. Você me perguntou uma coisa na minha primeira carta. Quando foi? Há um mês. Enfim, você me perguntou como era ser o centro do universo de alguém. Naquela hora, eu não soube como responder, mas acho que agora sei. Sinceramente, eu não sou o centro do universo de ninguém. Nem mesmo dos meus filhos. O Colt é de uma independência feroz e tem certeza de que está encarregado de cuidar pessoalmente da segurança da Maisie e da minha. A Maisie é confiante, mas a reserva dela pode ser confundida com timidez. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.